Conversas profundas, conversas de alto teor ideológico, podemos dizer essa palavra não como uma linha de política, mas como uma linha de como você pensa a respeito das coisas, elas exigem estrada juntos ou já todo mundo aquecido para chegar nessa conversa. Geralmente, no começo das interações, as pessoas fazem essas atualizações. O que teu filho tá fazendo? Se tu tem filhos? Se tu tem pets, será que eles estão dormindo bem? Será que a ração deles é boa? Se Porto Alegre, no caso aqui nós em Porto Alegre, tá chovendo muito no momento. É esse tipo de assunto. É nesse nível, assim, sabe? É uma atualização / conversas amenas. Mais tarde, no meio da estrada, pode ser que as pessoas queiram buscar o passado juntas. Porque elas vão buscar coisas em comum para estar ali. E aí tem que tomar muito cuidado, porque a gente lembra do passado de formas diferentes. Então a gente pode, se aquela experiência foi mais ou menos traumática, você vai lembrar com detalhes e vai lembrar de coisas horríveis, que talvez as outras pessoas não lembrem, nem se deem conta. Isso também vale para as emoções positivas. Nós lembramos de forma diferente do que aconteceu no passado. Não é porque nós estávamos juntos lá nesse passado que a gente lembra das mesmas coisas. Aí já começa os enroscos, né? Tu sabe que tu falando agora, Ali, eu lembrei daqueles livros de neurolinguística, né? Que eram muito famosos lá na década de 60, 70, né? De vez em quando eles voltam à tona, né? Mas, por exemplo, nessas festas você também pode ser apresentado para alguém, para algum agregado da família. Isso, né? Algum novo cunhado, chegou, algum um cunhado, sobrinho um que veio com a amigo namorada, que trouxe, por aí. um namorado, uma namorada. E aí tem a primeira vez que a pessoa está conversando contigo, né? E aí lá, aqueles manuais antigos de neurolinguística, eles falavam assim para você prestar atenção na primeira pergunta que a pessoa te fazia. Olha. Porque aí isso poderia revelar os valores, né, daquela pessoa. Sim. Então ele até brincava assim, alguém pergunta assim, mas vem cá, de onde você vem, né? Você é filho de quem? Você é paulista? Quem que é a tua família? Qual que é o teu berço? Qual que é a tua do origem? Povo de Bento. De que gente que tu é? Mas de que gente que tu é, né? Essa coisa assim. Mas também podia ser assim, vem cá, e você trabalha com o quê? Isso. O que você faz? Quero saber se você ganha dinheiro, né? Se vale a pena o seu status, né? Se eu tenho vocês vão muito pra praia, já quero saber se tu gosta das mesmas coisas então, que eu. Então alguém pergunta assim, você tá bem? Como é que você tá? Né? Como é que foi o ano? Né? Então, você é uma pessoa mais emotiva, né? Mais emocional. Legal. Então, as primeiras perguntas, né, que a pessoa faz, se você tiver esse grau de atenciosidade, pode ser um revelador. Um revelador e uma possível pista de uma ponte empática com essa pessoa. Né? E aí, se tu perceber... é o pessoal da neurolinguística, tá, gente? Legal, gostei da dica. E eu acho que tem tudo a ver. Eu lembro quando a gente fazia entrevistas para as pesquisas, a última pesquisa que a gente fez lá da Âncoras de Carreira, da Carreira Caleidoscópica, eu trocando os modelos. Coisa boa que meu doutorado já está distante, nem lembro mais o que eu pesquisei, coisa bem boa. Mas a gente pesquisou sobre carreira caleidoscópica, a gente já fez alguns episódios aqui sobre isso, sobre essas diferentes fases da carreira de uma pessoa. E a primeira pergunta era, qual era a tua ideia de sucesso no trabalho quando você era mais jovem? Né? Ou o que tu imaginava quando tu era criança, quando tu era adolescente, quando tu estava imaginando o futuro do trabalho? Claro que com esta pergunta tu já vai abrindo campo para falar de carreira. Sim. O problema aqui tem um outro tema que está se entrelaçando aqui na nossa conversa, Má, que é o nível cultural das pessoas nessa mesa. Estamos pensando pessoas que estão se vendo pela primeira vez em muitos dias, muitos meses às vezes, outras que vão se conhecer pela primeira vez, pessoas que vão ter uma imagem, e interessante que quando nós vamos receber pessoas, né, quando as pessoas chegam na casa da gente, elas vão olhar qual é a vibe daquela família. Ela tem fotos de família, tem pelo de gato no sofá. Tira o sapato, não tira. Não, eu vou ter que botar, o povo vai botar sapato normal. Mas a gente tem ali uma calçadeira, porque depois da pandemia a gente teve porado, já tínhamos esse cuidado, mas com a pandemia então ficou estabelecido. Sim, os sapatos da rua ficam na rua. O sapato da rua fica na rua, a gente deixa no hall de entrada.
Mas, ok, não vamos exigir isso dos nossos convidados, porque vai ser uma noite de festa, as pessoas vão estar de sapato, de salto e tal, então não vamos fazer isso. Mas o que as pessoas enxergam primeiro quando elas vêm na tua casa? Me lembrei dos livros até de Feng Shui. Como é bacana tu chegar numa casa e tu já saber ter fotos de família. Quem mora ali? Quem é que tá vivendo naquela casa? Eu gostei de um cuidado que tinha, eu achei muito interessante. Foi um curso de Feng Shui que eu fiz, desses trocentos cursos que a gente faz, né? E eu fiz um curso de Feng Shui. E ela dava a ideia de que os espelhos da tua casa, eles têm que ser inclusivos. Então, se tu vai receber crianças, essas crianças conseguem se ver nesse espelho? Se tu não consegue abaixar o espelho, será que tem como colocar algum espelho na tua casa que essa criança possa se ver? Algum, né? Ou um degrauzinho no banheiro para que essa criança, ao ir ao banheiro, possa se ver? Nossa. Pensa, mas era uma ideia, tá? Nosso caso, nós não temos mais esse problema. Tu sabe que Ou que ela não se enxergue de vez. Ou tu te enxerga todo, ou tu não te enxerga. O que não pode é tu te enxergar cortado. Tu sabe que essa Achei coisa da bonito inclusão... isso. Não, é legal, né? Quando é factível, né? Você tu vai ter promover gente a inclusão. baixinha, tu vai ter altos, tu Deixa vai... eu te contar uma história das bodas, eu acho que de ouro, né? Dos meus avós. Que lindo. Meus avós, por parte de mãe, no final das contas eram 10 filhos vivos. Nossa, Filhos ou filhas, né, com seus respectivos cônjuges. era uma né, população à mas época. olha só, a minha mãe, ela tinha a mesma idade do filho primogênito da minha tia primogênita. Claro, já. Então, entre a primeira filha, né, ter tido seu filho e a minha mãe ter nascido, foram 40 anos de idade. Nossa. 4 décadas. Então, a diferença de idade delas era maior ainda. Vó diamantina, que Deus Né? a tem, hein? Então, a tia Maria devia ter lá os seus... Quando minha mãe nasceu, a tia Maria devia ter os seus 40 anos, né, de Sim. idade. Nossa, 40 anos de diferença, né? 10 clãs com seus filhos, né, que foram viver em cidades diferentes, trajetórias Profissões diferentes. Aí pega e põe todo mundo junto. Imagina. Esquece, não tem como incluir. É um de cada Não jeito. tem jeito. E aí é comum ver isso, né? Então botaram Vai ter o mecânico, vai ter o cara doutor, vai ter o vai cara... ter as tribos, né? vai ter ter a o cara... tribuzinho aqui, vai ter a tribuzinho lá, vai ter a tribuzinho acolá. Então vai ter nichos, é mais ou menos igual festa de aniversário, né? Que você tenta juntar o pessoal da faculdade, o pessoal da escola, o pessoal do trabalho, o pessoal da rua, o pessoal do Pilates, o pessoal de... E é cada um de uma tribo diferente, fica aquela coisa assim meio... Então, ok, eu acho legal, né, essa preocupação de inclusão, mas, cara, assim, ó, relaxa. Mas aí é que tá, quem tem que ser mais inclusivo, volto para os nossos ouvintes com alta inteligência emocional, é quem for mais inteligente emocionalmente. Basta algumas pessoas, eu diria que 1/4 da mesa, se tiver pessoas inteligentes emocionalmente, já tá bem preservada a saúde emocional dessa mesa, sabe? Eu sou super, assim, humilde em termos do que eu espero nessas interações. E eu acho, assim, que é bem legal, né, você botar um limite de risco, né? Pessoal, a festa começa a tal horas e termina a tal horas, né? Já deixar, assim... Uma certa margem de erro. Porque a gente sabe que a partir de um certo horário a coisa as pessoas vão se passando, perigosamente, né, arriscadas. E aí, Ali, o que tu trouxe aí mais de livro? Vamos pro nosso próximo livro aí. Olha, já passou 20 minutos ali. E mais, porque o reloginho começou depois. Começou mais cedo, né? Então vamos lá. Esse livro, a gente só tem ele em inglês, foi dado pelo nosso querido vizinho, Dr. Peter. E ele foi um professor lá da Universidade de Harvard. Olha que chique, a gente tinha um vizinho, né, que tinha morado em Boston e tinha dado aula lá. E então ele me deu de presente, porque estavam se mudando, e eu peguei assim, bem despretensiosamente esse livro. Do John Gray. O John Gray, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele é aquele cara do Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. Esse livro, eu não sei se a gente acha ele aqui,
Mas se você lê John Gray, você vai achar os conceitos que tem nesse livro aqui. Então fica tranquilo que os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, e outros da linha dele vão trazer muitos dos conceitos que ele traz aqui. O que você sente, você pode curar. Uhum. Então a premissa dele é assim, o coração na veia do que a gente acredita na conexão IE, tá? Coração na veia é bom, hein, né? Entenderam, né? É no coração do negócio. É na veia. É na veia. Então, olha só. Eu marquei ali no papelzinho amarelo a gangorra. É, a gangorra. Eu gosto muito porque ele fala que a gente, quando convive num sistema familiar, e ele tem aqui a pegada da psicologia sistêmica, que vai trabalhar um pouco dessas dinâmicas familiares, se uma pessoa da relação, ele fala mais do casal, mas isso vale para relações de pai e filho também, tá? Se houver muita convivência. O que um deixa de fazer pode ir para outro. Existe uma certa intercambiabilidade de padrões de comportamento. Então, aquilo que você suprime, que é uma maneira de fazer regulação emocional, que, aliás, a gente não recomenda, a gente já disse isso aqui na Conexão IE, que seria o tal do engolir sapo, por exemplo. Se você engole um sapo, a tua raiva pode se manifestar por alguém que está do lado da mesa. Especialmente se essa pessoa for do teu sistema familiar mais agregado, aquele do primeiro. Então, assim, numa ceia, o que você não experimentar, pode ser que, ou no sentido de você não expressar, pode ser que alguém ali expresse o que você estava pensando, mas você não expressou. Por essa questão dessa, parece assim, eu digo a água do aquário. Nosso emocional, ele é intercambiável, a gente jura que ele é só nosso, mas não é. Tá? Especialmente as pessoas que mais convivem contigo. E isso acontece muito nessa época, né, Má? Uhum. Então, alguém vai lá e faz... Digamos que a filha teve bullying dos seus irmãos. E aí esses irmãos vão lá e vão visitar essa filha. Os filhos dela, os sobrinhos no caso, pode ser que manifestem coisas que essa mãe não manifesta. Uhum. Ou o marido. Então aí ela vai ficar brava porque vai se sentir traída por essas pessoas por estarem manifestando uma coisa que ela sempre suprimiu. E aí vem os problemas que vão se manifestando ali. Nós tivemos isso, né? O primeiro encontro que eu tive a oportunidade de ter com a tua família. O que tu suprimiu, eu manifestei ao cubo. Depois deu tudo certo, tá, gente? Mas no começo foi bem difícil, porque a gente acaba fazendo o tal do tomar as dores, que é o ditado popular. Sim. Isso tem uma explicação técnica, científica ou psicológica, né? Então, assim, é muito interessante que a gente esteja atento a isso, que a gente tente ser o mais verdadeiro possível com as nossas emoções. Não estou autorizando ninguém a se xingar, muito menos passar o passado que aconteceu há 20 anos atrás limpo. Eu tô dizendo que aquilo que a gente for fazer, que seja verdadeiro, mesmo que seja muito pouco. Então é preferível você não falar e você até ficar mais na tua, até você se sentir à vontade, do que você tentar fingir um sentimento que você não sente. Esse fingir, ele custa caro, muito caro. Custa caro antes, custa caro depois, custa caro durante se alguém fizer a tua manifestação emocional que tu não fez. Então, assim, o ideal, a dica boa é escute, respire. Se tu tem alguém para rezar, reza. Mas não tenta tapar o sol com a peneira, porque depois a conta vem, sabe?